Está no ar o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Frota, você não será reeleito. Não adianta mudar a bandeirada para 13. O caso Frota. Por razões técnicas, retirei o vídeo anterior para repostar uma versão melhorada e mais correta sobre os assuntos aqui tratados. O que é um oportunista? Sem caráter, sem moral, sem nenhum valor. O que é um ditador comunista autoritário? O que é um ditador fascista? Sejam bem-vindos ao canal Zangão Blues. Vamos ver o que e quem é o Frota e o que ele defende. Se um sujeito como esse pode transitar no Congresso ou deveria ter a sua carta cassada. Mas tudo isso depois da vinheta. Eu diria que ele é um passageiro num táxi de frota, que pegou carona Com a benevolência do Bolsonaro em aceitar o passado imoral deste caso de ingratidão que é o Frota. E que ele já foi PSL 17 e que hoje acusa o presidente de fascista e homofóbico. Este infame não passa de um breve passageiro na carreira política, um oportunista e mal agradecido que traiu o presidente e o partido que o acolheu, e por cobiça a cargos que ele não tem capacidade de ocupar, abandonou o partido por interesse pessoal. O Frota se encostou no Dória. Como um táxi num dia de chuva, fica ali caçando a melhor corrida. Será que agora ele está de olho na chapa de Frota 13 do PT? O artista, ex-ator de pornô, Queria ser ministro da Educação. ou no mínimo, chefiar o cinema brasileiro. Ele ficou bravo. Sabe por que ele ficou bravo? Porque o Bolsonaro não lhe deu esse cargo. E depois vão dizer que o Bolsonaro é louco. Me diz aí o que você acha dessa. O cara pode ser ministro de alguma coisa? Que coisa? Que cargo? O Frota já percebeu que o Dória não se elegerá. Com medo de perder a boquinha, ele se aproxima do Lula, retuita, compartilha as incitações à violência feitas pelo Lula. E ele, Alexandre Frota, muito criativo, também cria seus próprios dizeres criminosos e inflamatórios. Um deputado convocando para cometer crime hediondo de queimar pessoas. Quem é esse cara? E isso tudo para obter votos do Lula, da Legião Lula, dos Gaviões da Fiel. Não vai se reeleger, não. Talvez se reeleja no máximo. E não é certo. Para leão de chácara. Esse boçal do Frota, esse desqualificado, esse desequilibrado, chamou o presidente Bolsonaro de ditador, de fascista. Vamos lá. Ditador fascista é aquele que fecha o Congresso, que fecha a Suprema Corte Federal, instaura o STM, Supremo Tribunal Militar, e governa com o suporte total das Forças Armadas, impondo e forçando decretos e leis através de emendas ou mesmo rasgando a Constituição. Decreta medidas provisórias, medidas econômicas muito restritas. Além do que, o que se pode e não se pode falar ou publicar nas mídias. Censura todos os jornais, restringe a liberdade de ir e vir, invade casa de pessoas, manda prender pessoas de opiniões contrárias ao governo, persegue e expulsa estrangeiros do país. Eu te pergunto, o ex-presidente Bolsonaro fez isso? Se não fez,
Então ele não é fascista. O presidente Bolsonaro é um patriota que acredita na democracia, de um país soberano, e eu também. A ditadura comunista autoritária. Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba, Venezuela. Esses são os maiores exemplos de ditadura comunista autoritária. A ânsia nefasta de alcançar o comunismo aqui no Brasil, e a qualquer preço, é demonstrado pelo extremo desprezo à democracia eleitoral. Por exemplo, PT e associados que não aceitam os resultados das eleições de 2018 que elegeram o presidente Bolsonaro, e com a última do senhor Lula, dizendo que a eleição do Bolsonaro não foi legítima, que foi uma eleição programada. Desde o impeachment da Dilma já era programado para eleger o Bolsonaro. Esse cara é um lunático, esse Lula, um bêbado lunático, que deveria voltar para a prisão e não estar andando por aí em liberdade. Esse é o desprezo à democracia eleitoral, esse é o exemplo. O desprezo deles pela liberdade política e pela economia capitalista liberal. Mas isso não é o que está acontecendo no governo do presidente Bolsonaro, não é mesmo? As eleições são respeitadas, a democracia é respeitada, a liberdade de imprensa é respeitada. Ele não calou, não fechou nenhum jornal. Quem é que não respeita a democracia eleitoral, eu te pergunto? Quem é o ditador? O Alexandre de Moraes, ex-advogado do PCC, é que interferiu à força na nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, porque era um direito do presidente. Então eu te pergunto, quem é o ditador fascista? Foi o Alexandre de Moraes que, de novo, mandou a PF invadir casas de políticos e de gente inocente com mandato de busca e apreensão. E, de novo, foi o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes que tiraram do ar a revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai. Você se lembra dessa? As ações mafiosas e autoritárias do Rodrigo Maia, não aprovando reformas econômicas do Congresso, e o mesmo com o Davi Alcolumbre, arquivando pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes. Então, quem é o ditador fascista? Falar uma mentira até virar verdade. Isso é coisa da esquerda autoritária, do Che Guevara, o estuprador comprovado, do Fidel Castro, o assassino que fuzilava quem era contra o regime cubano. Veja aí nessa foto, o irmão dele, o Raul Castro, amarrando o pobre coitado que vai ser fuzilado. Do Stalin, que matou mais gente do que qualquer outro ditador. Do Maduro, venezuelano podre, que está fazendo seu povo comer carne de rato para sobreviver. Frota, Joyce, Dória, Covas, Lula, Haddad, Gleisi, Lindinho, Fátima Bezerra, o contato dos hackers a Manuel Dávila, Vanessa Graziotin. No governo? Tem certeza? Você vai votar neles? Comunismo aqui no Brasil? Tem certeza? Eu já expliquei o que é o fascismo, a ditadura comunista, agora vou te explicar o que é o Antifa. Antifa é a miséria autoritária criminosa comandada por um ex-presidiário condenado, corrupto, ladrão, que não lhe basta todo o mal que ele já fez ao Brasil, que está disposto a apedrejar crianças e famílias de trabalhadores para seu plano criminoso de perpetuação no governo, que como hienas raivosas, eles e seus cupinchas querem morder para poder, que aparelharam o governo brasileiro para que pudesse estar livre, hoje aí andando e espalhando o mal, que se você não abrir os olhos e deixar, ele vai se candidatar à presidência com a cobertura, com o aval, com a bênção de togas criminosas. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí é a Antifa.
cidadão.